Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu estou aqui com o professor, antropólogo João Batista Almeida Costa, o nosso querido professor Joba Costa. Nós vamos falar sobre o movimento catrumano e a instituição do Dia Comemorativo dos Gerais. Professor, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, já que da nossa última entrevista para hoje nós temos muitas notícias boas do movimento. Muito boas. Né? E eu queria que o senhor começasse nossa entrevista, para quem ainda não sabe, o que é o movimento catrumano, quem participa desse movimento e quais os últimos acontecimentos que marcaram assim, o trabalho e todos os objetivos conseguidos do movimento. Felipe, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre o movimento catrumano. O que mais quer falar o movimento catrumano é falar do norte de Minas, né? Claro. O movimento catrumano ele surgiu em 2005, durante um expresso piqui na cidade de Matias Cardoso. Eu tive a possibilidade de devolver minha tese para a população de Matias Cardoso, foi transmitido pelo rádio. E aí eu fiz um desafio à AMANS, a secretária da AMANS, Beatriz Moraes, que estava lá, porque Mariana, desde 1970, ela reivindica para si ser berço da cultura e da civilização mineira, e na Constituição de 89 de Minas Gerais, ela conseguiu colocar na Constituição o dia 16 de julho como a data magna de Minas Gerais, como o dia do Estado de Minas Gerais, e a transferência da capital para Mariana. E aí, como eu fiz pesquisa em Mariana e Matias Cardoso, eu desafiei a AMANS, a Prefeitura de Montes Claros e a Unimontes, nessa palestra que era transmitida pelo rádio, e também o prefeito de Matias Cardoso, a começarem um movimento para que nós pudéssemos ter Matias Cardoso como a capital de Minas Gerais durante um dia e a instituição do Dia dos Gerais. E quais são as instituições que fazem parte do movimento catrumano? Inicialmente foram a Universidade Estadual de Montes Claros, com o apoio do professor Paulo César Gonçalves de Almeida, a AMANS com Valmir Moraes e a Prefeitura de Montes Claros com o Dr. Savelino. Na Prefeitura, a coordenação, Paulo Ribeiro e João Rodrigues, eu pela Unimontes e a Beatriz Moraes pela AMANS. Depois agregou-se a AMARGES com o Dr. Bruno Terra, que veio dar uma fundamentação jurídica à nossa pretensão de criação do Dia de Gerais, da emenda constitucional. Posteriormente, agregou-se a Fundação Cultural, a Fundação Genival Torinho e a Fundação Darcy Ribeiro, e mais posteriormente o Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Ok. Ô, João, outra coisa, assim, eu queria porque todo esse assunto veio à baila e à discussão graças à sua tese de doutorado. Eu queria que você mostrasse para a gente como é que isso começou, essa sua inquietação, e o que pretendia a sua tese. Eu sou de uma família de professores, e lendo a história de Minas é realmente uma história apaixonante, e quando eu chego em Belo Horizonte, que deveria ser reconhecido como mineiro, eu sou jogado para a Bahia. Quando eu digo que eu não sou baiano, eu sou novamente jogado para a fronteira. Bem, eu fui fazer doutorado, inicialmente minha tese ia ser sobre uma sociedade indígena na fronteira do Brasil com a Venezuela. Por problemas de incompatibilidade de gênero com minha orientadora, eu tive que, 2 anos depois de ter começado o doutorado, mudar minha tese. E aí, então, foi sugerido que eu estudasse alguma coisa que eu já vinha desenvolvendo. E como eu já vinha há mais de 20 anos estudando Norte de Minas, eu propus para a minha nova orientadora estudar algo. E a minha tese é o lugar do Norte de Minas em Minas Gerais. Né? Para poder compreender o lugar do Norte de Minas em Minas Gerais, eu fiz, como antropólogo, eu fiquei 6 meses em Mariana e 6 meses em Matias Cardoso. Por que Mariana e por que Matias Cardoso? Como Mariana disse que é o primeiro lugar das Minas, e eu já sabia que Matias Cardoso era o primeiro lugar dos Gerais, eu quis, então, pegar 2 lugares que são fundadores das coisas. Né? Fiquei 6 meses num lugar, 6 meses no outro, e o lugar do Norte de Minas. Geopoliticamente, nós éramos, né, submetidos a Minas Gerais.
Ao longo da história, são 36 tentativas de separação que o norte de Minas tem com relação a Minas. Havia um incômodo entre nós de estar submetido a Minas, em decorrência desse lugar mal colocado que nós éramos, né? Essa coisa fora, essa coisa feia, e por aí afora. Né? Catrumano para o mineiro significa idiota, tabaréu, capial, né? Para nós não significa nada disso. Que a gente tem o significado que foi criado por Saint-Hilaire, de que nós somos um povo de pastores, um povo pastoril, que andava a cavalo, muito a cavalo. Né? Por isso, Catrumano. Né? Bem, geopoliticamente submetido, mas na identidade de Minas nós não estamos. Porque quando a gente vai para Minas e deva ser reconhecido como mineiro, nos jogam para a Bahia. Na ideologia de Minas, que é a ideologia da mineiridade, nós não estamos. Na história de Minas, nós não estamos. Então, essa ambiguidade de estar e não estar, é isso que eu discuto na minha tese. Né? Minas Gerais, entretanto, é dual. Não é só Minas. Tem os gados, tem Então, o movimento catrumano, ele traz em si assim, um benefício para a nossa história, né? Algo mais, porque ele prova, inclusive, essa dualidade. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos voltar para você explicar esse caráter dual da nossa história.